Muito boa tarde. Está no ar o programa Praça do Município, programa de 10 de fevereiro de 2022. O painel da Praça do Município é rotativo. Esta semana contamos com a participação de José Santos, do PSD, Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora, Bruno Martins, do Bloco de Esquerda e Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. São deputados municipais em Évora e fazem parte do painel deste programa semanal na Diana FM de debate político. Ora, vamos continuar a analisar os resultados das legislativas de 30 de janeiro, mas já lá vamos. Primeiro fazemos uma primeira ronda com as notas de abertura. É o José Santos, do PSD, a começar. Boa tarde. Ora, José Santos, não estamos a ouvi-lo. Agora sim. Boa tarde a todos, ao vasto auditório da Rádio Diana, ao Sérgio e a todos os colegas do painel. Enfim, é bom voltar ao convívio convosco depois deste interregno motivado pela realização das eleições legislativas. Bem, eu trazia um comentário, enfim, sobre um tema que é tão importante para a realidade portuguesa e tão pouco se fala, que é a Europa. Foi publicado nos últimos dias o 8º relatório sobre a coesão territorial, enfim, um relatório que periodicamente a Comissão Europeia elabora e apresenta, enfim, que versa e analisa a evolução dos principais indicadores de coesão territorial e social no contexto da política de coesão, e há algumas conclusões, enfim, interessantes que eu muito sinteticamente passaria a enunciar. Enfim, uma das conclusões, talvez a principal, é que, de facto, por via do apoio dos fundos europeus, prevê-se que até 2023 o PIB per capita das regiões menos desenvolvidas, enfim, Portugal concorre para essa categoria, possa aumentar até 5%. Uma segunda conclusão em que o fosso entre as regiões mais e as regiões menos desenvolvidas encurtou, ainda que, curiosamente ou não, o fosso entre as regiões dos países do chamado lote da convergência aumentou. No caso de Portugal, isso é interessante verificar, ou seja, significa que a disparidade em termos dos indicadores de um país como Portugal face aos países mais desenvolvidos diminuiu, mas dentro de Portugal aumentaram as assimetrias entre as várias regiões, o que é uma realidade que pode não nos surpreender, mas que é interessante de constatar. No domínio da investigação e desenvolvimento, enfim, que tem sido uma área na qual a Comissão Europeia tem apostado nos últimos anos e nos últimos pacotes de fundos, constata-se que as regiões menos desenvolvidas não têm conseguido acompanhar a evolução e os indicadores das regiões mais desenvolvidas, muito afim para a dificuldade de articulação entre a componente académica, de investigação e as empresas. Portanto, há notoriamente, não obstante o aumento de aplicação de fundos nessas áreas, uma dificuldade em as regiões menos desenvolvidas acompanharem esse nível qualitativo das regiões mais desenvolvidas. Isso, obviamente, traduz em mais atraso, e é um dado e um aspecto que a Comissão Europeia certamente vai ponderar agora que está a ser, enfim, arrumada o novo figurino e o novo pacote de fundos 2021-2027. E, finalmente, uma constatação que tem ainda mais a ver com a realidade portuguesa, enfim, que a mim não me deixou surpreendido, provavelmente a nenhum de nós, é que Portugal é o país da União Europeia que mais depende das verbas dos fundos estruturais para alavancar investimento público, não é? É o país que mais depende dos fundos da União Europeia para o seu investimento público. Não nos surpreende, por isso é que, de facto, o Plano de Recuperação e Resiliência foi tão entusiasmaticamente recebido pelo Governo, enfim, pela sociedade em geral. Eu às vezes faço esta pergunta a brincar: se não tivesse havido o Covid, se não tivesse havido o vírus, não havia PRR, então como é que nós resolveríamos, ou como é que nós, em princípio, teríamos dinheiro para resolver tantos dos problemas estruturais que agora, de repente, o PRR no essencial, enfim, com algumas exceções, acaba por ser o complemento dos vários orçamentos de Estado que nós não tivemos. Isto significa também cada vez que o Orçamento de Estado gera menos recursos para o investimento público, está cada vez mais dependente dos fundos estruturais. Eu penso que é também algo que nos devia, um assunto sobre o qual nós deveríamos refletir. No meio disto tudo, e agora passo rapidamente para a segunda nota, que vai ser muito rápida, nada melhor do que ir ouvir falar sobre a Europa,
o PSD lançou uma iniciativa que é Conversas na Sede, ainda que seja Conversas na Sede, qualquer pessoa pode lá entrar, mesmo não sendo militante, ou mesmo não sendo simpatizante, e vamos levar amanhã na primeira iniciativa o Marcos Nogueira, que é o representante do Alentejo em Bruxelas, que nos vai precisamente falar, como não podia dar ser, da Europa. Portanto, fica o convite, quer aos membros do painel, quer ao Sérgio, quer a todo o auditório, que amanhã às 21 horas, na sede do PSD, na Rua Cândido dos Reis, estão todos convidados para irmos ouvir falar da Europa, e este relatório de coesão será um dos temas a abordar. Muito bem, foram os temas do José Santos, do PSD. Avançamos agora para os temas do Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Boa tarde, Joaquim. Olá, boa tarde a todos, boa tarde ao vasto auditório. É sempre bom estar de regresso depois deste interregno por causa das eleições. E eu tenho aqui duas notas, aliás, 4 notas que gostava de falar e de abordar. Uma delas, e logo a primeira, é para sensibilizar os munícipes a recorrerem ao nosso hospital, se quiserem, ou também podem recorrer à GNR no próximo dia 3 de março, se assim entenderem, pelas 9 horas, para a recolha de sangue. O nosso hospital e os hospitais do país estão com problemas na recolha do sangue e é de louvar esta iniciativa também do Comando Territorial de Évora, que no próximo dia 3 vai contribuir para a recolha da dávida de sangue que faz muita falta aos nossos doentes e aos nossos hospitais. Uma outra nota desta feita para dar os parabéns à Câmara pela iniciativa que supostamente irá começar a ter a partir do dia 19 deste mês até ao final do mês de outubro, os fins de semana desportivos. Esperemos que sim e que haja todas as diversas modalidades que são necessárias a desenvolver neste âmbito desportivo. A minha terceira nota vai para, mais uma vez, julgo eu que terá sido a Câmara a promover e que foi para a apanha das laranjas na União de Freguesias do Bacelo e Nossa Senhora da Saúde, em que ontem foram colhidos 300 quilos de laranjas. As mesmas depois foram entregues às associações da União destas freguesias, o que é de louvar, porque aquelas laranjas estarem-se a estragar lá no meio da rua e a poluírem também a calçada não se justifica e ainda bem que recolheram estas laranjas. E por último, e também para dar os parabéns à Associação 100% ADN, que conquistou mais uma vez o Parque Urbano em Évora, que vai consistir num parque de skate e num campo de jogos que já tinha sido aprovado em reunião de Câmara, se não estou em erro, e que vê agora concretizado mais este parque para o nosso município e nunca é demais os espaços verdes e também passos para divertimento dos nossos jovens. É só. Muito bem, ficam registadas as notas do Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Agora é o Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas de painel. Boa tarde a quem nos ouve através da DNFM. É bom estar de volta. Quase que é estranho em fevereiro, mas desejar um bom ano a toda a gente. Acho que nunca te desejei bom ano tão tarde, mas de qualquer forma aqui fica essa nota também. Em relação a notas de abertura, tinha aqui apenas 3 notas. A primeira, uma nota positiva, saiu recentemente os números da taxa de abandono escolar e mais uma vez voltou a descer a taxa de abandono escolar precoce. Acho que é um bom indicador e é também uma vitória grande da escola pública e uma vitória grande para o país que a taxa de abandono escolar possa descer e possa ter esta trajetória descendente nos últimos anos. Isso é positivo. Uma segunda nota menos positiva é para realçar o número crescente de enfermeiros e enfermeiras, que neste momento já se fixa nos 4.500, que pediram escusa de responsabilidade face à degradação de serviços e face à falta de colegas para assegurar o bom funcionamento de várias unidades do Serviço Nacional de Saúde. São enfermeiros que assinaram a escusa de responsabilidade porque entendem não ter as condições mínimas para poderem desenvolver um bom trabalho. É um número alarmante e que vem mais uma vez demonstrar a necessidade de haver um investimento forte no Serviço Nacional de Saúde e eu espero que esse investimento seja prioritário nos próximos anos no nosso país, tanta falta que faz o Serviço Nacional de Saúde.
Uma última nota para dar conta de alguma admiração, pelo menos pelo Bloco de Esquerda, não ter qualquer notícia sobre o orçamento municipal para Évora. Julgo que estamos já em meados de fevereiro e é uma má notícia não termos ainda orçamento municipal, não ter ainda, pelo menos o Bloco de Esquerda, não ter nenhum documento para que possa comentar e para que tenhamos alguma perspectiva sobre aquilo que são as opções do plano para 2022. Era importante haver alguma perspectiva não só para os partidos, mas acima de tudo para os cidadãos évorenses saberem com aquilo que contam neste ano de 2022. Muito bem, as notas do Bruno Martins, e agora terminamos esta primeira ronda com as do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Boa tarde, Diogo. Olá, Sérgio, colegas painel, boa tarde aos ouvintes da DNFM. Trago só duas notas. A primeira é dar conta realmente da inexistência de um orçamento no município, que é algo absolutamente incompreensível. Como é que ainda não temos um orçamento e não temos ainda assembleias municipais marcadas para se discutir, para se falar? Não é realmente difícil de entender, mas suponho que alguém com maior sapiência que eu saiba o motivo disso. Outra nota é para dar conta da grave seca que estamos a atravessar no país e no concelho, obviamente. Os problemas estão muito graves para a agricultura, para os agricultores, para a produção. Não há perspectivas de chuva, uma aguita para domingo, mas é uma coisa perfeitamente não serve para nada. Quer dizer, precisamos de muitos dias de chuva, precisamos de chuva a sério, e as previsões são muito sombrias nesse campo. Mais uma vez, este problema da seca para mim é uma coisa que enerva, porque nós andamos há 20 anos, pelo menos, a discutir secas e alterações climáticas. E, tirando o Alqueva, que já estava para ser feito há não sei quanto tempo, não se fez mais nada. E a burocracia para se fazer uma pequena barragem, uma pequena charca, uma pequena barragem privada, um investimento privado neste país, é uma coisa perfeitamente louca e insana. E desde que o Ministério do Ambiente capturou todas estas responsabilidades, que então ainda é mais difícil. E eu só gostava de saber como é que os nossos governantes pretendem resolver o problema da falta de água numa região como o Alentejo, onde cada vez chove menos, e quando chove é muito concentrado e chove muito em pouco tempo. Eu só gostava de saber a sapiência e como é que as pessoas, como é que os nossos governantes pretendem resolver este problema, porque eu não sei como é que ele pode ser resolvido, e temos com as barragens completamente vazias, fechamos as nossas centrais a carvão, que é uma situação que é positiva para o ambiente e para o país, mas estamos a importar eletricidade. A Espanha que aumentou a produção nas centrais de carvão, que é uma coisa que eu acho muito estranha, e depois vaziamos as nossas para produzir eletricidade. Quer dizer, isto é uma falta de planeamento, uma falta de lógica e uma falta de sentido de Estado que é preocupante, e que eu não vejo ninguém a fazer o que quer que seja para resolver. Portanto, é esta nota que eu quero deixar aqui, de extrema preocupação, não só com a seca, mas também com a atitude dos nossos governantes perante a mesma seca. Obrigado. Sobre as legislativas, enfim, diria para começar, pronto, nem os portugueses queriam mudar assim tanto como se fez crer, nem os portugueses estavam fartos do primeiro-ministro. Penso que estas duas ideias foram ideias que, de algum modo, foram passadas, especialmente por boa parte dos mídias, enfim, no tempo que antecedeu o ato eleitoral, e nenhuma delas se veio a verificar. Obviamente que a figura, o Dr. António Costa é, enfim, salvaguardadas as diferenças e as distâncias, que são muitas,
é um pouco o professor Cavaco Silva do século XXI. Há políticos que surgem, enfim, se calhar 30 anos, políticos que surgem em democracia, bem entendido, e que têm, de facto, uma habilidade política, um faro, um instinto e uma capacidade de concretizar esse faro político excepcional. Eu penso, de facto, que o Dr. António Costa é um desses políticos, como foi o professor Cavaco Silva. Eu, aliás, recordo, não sei se vocês recordam, mas eu recordo 1991, enfim, já acompanhava de perto as questões políticas, que na véspera das eleições o Dr. Jorge Sampaio, na altura secretário-geral do Partido Socialista, estava relativamente próximo das sondagens do professor Cavaco Silva. E depois o professor Cavaco Silva, para além de ter tido uma nova maioria absoluta, ainda reforçou a sua votação. E entre outras medidas que o professor Cavaco Silva anunciou, recordo, foi, por exemplo, a melhoria substancial da situação dos funcionários públicos e a criação do novo sistema de carreiras e remunerações, que no seu essencial subsiste até. E obviamente que os funcionários públicos, especialmente aqueles, mesmo aqueles de centro e de centro-esquerda, votaram todos no professor Cavaco Silva. Em parte, aquilo que o Dr. António Costa fez não foi muito diferente. Ou seja, enfim, isso tem sido, enfim, divulgado nos últimos dias, não interessa se são 3 milhões, são 4 milhões, são 5 milhões, isso depois o polígrafo tratará do assunto, mas há de facto um número considerável de portugueses que dependem do Estado. As pessoas estão muito fragilizadas, a pandemia deixou suas marcas. O Governo e o Primeiro-Ministro foram, sem dúvida, durante este período, enfim, os vigilantes da nação. O Dr. António Costa foi o guardião da nação, e as pessoas encontraram ali um porto de abrigo. Para mudarem era preciso de facto um país estar numa situação muito complicada, e reparemos que, por exemplo, o indicador de taxa de desemprego continua a baixar, não há uma situação de alarme social e de alarme económico no país. E, portanto, as pessoas, no conforto, os próprios funcionários públicos, enfim, grupo no qual eu me incluo, receberam, enfim, uma atualização de 0,9% no vencimento de janeiro, ainda antes das eleições, mas com uma ligeira redução do IRS, aquilo deu ali qualquer coisa a mais, e, portanto, as pessoas, porque é que as pessoas iam apostar no Doutor do Rio, que, de facto, dentro de uma marca, enfim, política, ideológica, que é estruturalmente o PSD, mas que particularmente é do Doutor do Rio, que o que diz foi, bom, o alívio do IRS para as famílias vai ser em 2025 ou 2026, o Dr. António Costa disse que era já, o aumento das pensões, bom, logo se vê, vai ter uma atualização que está na lei, como sabem, a atualização automática, mas se houver um ganho de produtividade, talvez haja ali um aporte. E o Dr. António Costa disse, são 10 euros. Aliás, toda a gente criticou a opção do Dr. António Costa de mostrar o orçamento. Obviamente que essa orientação foi transmitida por uma excelente assessoria de comunicação, que o PS normalmente tem e que desta vez teve e que funcionou bem, como em regra funciona, e o efeito de mostrar o orçamento, que foi, de certa forma, para algumas pessoas, enfim, desconsiderado ou melhorado, acabou por ter muita importância. Ainda assim, o PSD, bom, de facto, a maioria absoluta tem a ver com o facto do eleitorado do centro-esquerda, com exceção dos 700 mil portugueses que aumentaram a votação no PSD, ter-se movimentado claramente na direção do Dr. António Costa, do Partido Socialista, para o Porto de Abrigo, e obviamente, e aí não fiquei surpreendido, talvez pela proporção de eleitores à esquerda do Partido Socialista, que, como era, aliás, expectável, eu acho que talvez este tenha sido o único aspecto em que os comentadores acertaram, não é? O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda naturalmente iriam ser penalizados. Portanto, eu diria que aconteceu o óbvio, ainda que... Mas deixa-me perguntar, o José Santos é do PSD, não houve, o PSD não cometeu erros? Bom, ainda não tinha chegado a esse ponto, não é? Mas já lá vou. E, portanto, era normal que os partidos, portanto, que o eleitorado de esquerda, enfim, tivesse movimentado. Houve aqui um duplo movimento de votos do setor de centro-esquerda, PS, PSD para o PS, e do bloco mais à esquerda para o Partido Socialista. Sim, repare, vamos lá ver, o PSD cometeu erros. Eu diria que a sensação que eu tenho é que a campanha do PSD estava a correr muito bem até 3, 4 dias até ao final da campanha. Há depois uma campanha violenta, inapropriada, na minha opinião, por parte de setores de esquerda, enfim, com aquele célebre comentário
da Rosa Mota, enfim, não foi um comentário que fica muito bem, no Porto, perante várias pessoas e o próprio Dr. António Costa. Há uma campanha nas redes sociais que articulou João Galamba, Mariana Mortágua. Foi-se buscar o jornalista do Público, em 2017 tinha entrevistado o Dr. Rio, ou em 2017 não, quando ele era Presidente da Câmara. Portanto, há uma campanha muito violenta contra o PSD e contra o Dr. Rio, e depois, obviamente, uma mensagem muito forte relativamente ao perigo de uma eventual aliança com o Chega. Eu penso que aí o PSD teve responsabilidade, penso de facto nos últimos dias de campanha o PSD devia ter sido muito claro relativamente a essa situação. Eu penso que não o foi, da forma que eu acho que era a forma mais clara, no sentido de facto de reafirmar que não haveria qualquer... O Dr. Rio, no último dia de campanha, chegou, numa entrevista que eu acho que chegou a admitir que mesmo que o PS não ganhasse eleições, que poderia haver uma geringonça de direita. O Dr. Rio disse durante toda a campanha que se perdesse, enfim, poderia suportar um governo do Partido Socialista. Pronto, se juntarmos esta campanha muito violenta que houve de alguns setores da esquerda contra o PSD e contra o próprio Dr. Rio, há algumas hesitações, e nos últimos dias da campanha o PSD começou a falar na rua já de quem era o ministro A, o ministro B, o ministro C, também já havia um ministro da Defesa para o CDS. Acho que isso não foi uma boa ideia. Como não foi uma boa ideia ter dito ao Dr. António Costa tem que perder, ou tem humildade para perder. Portanto, aqueles 3, 4 dias de campanha não foram brilhantes. E acho que aí o PSD terá perdido muitos votos. Para concluir em 10 segundos, não sei se vou falar ainda eu gostava de lhe fazer uma pergunta, e depois diga, fazíamos uma segunda ronda sobre okay. o Círculo de Évora. Vou deixar uma segunda ronda pelo Círculo de Évora, separamos aqui os temas. Mas uma última pergunta sobre, enfim, o CDS que ficou sem representação parlamentar. Como é que olha, sendo um partido normalmente, entre aspas, amigo do PSD? Bem, eu teria preferido que o PSD tivesse ido às eleições com o CDS. Eu penso que o Francisco dos Santos fez a campanha possível, não é? Acho que aquele slogan da direita séria e moderada, penso que era assim, acho que acabou por condizer muito com o discurso que acabou por ter na campanha. Enfim, o PAN teve menos votos e o LIVRE, mas acabaram por eleger um deputado, o CDS teve 80 e tal mil votos, não conseguiu. Enfim, o CDS terá que, tal como o PSD, redescobrir um caminho de afirmação perante os portugueses. Enfim, eu não sou daqueles que diz, bem, o CDS acabou, tem uns dias contados. Veja-se o Bloco de Esquerda, enfim, que era um partido que tinha praticamente 19 deputados. O Bloco de Esquerda e o PCP têm hoje menos deputados juntos que o Chega. Enfim, a realidade política é muito dinâmica, muito mutável e, portanto, eu espero, só para concluir, que o CDS consiga reencontrar um caminho e que se volta a afirmar como um partido importante no nosso sistema político e democrático. Já voltamos ao José Santos do PSD para olharmos para o que aconteceu no Círculo de Évora. Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora, um comentário sobre os resultados das legislativas. Tendo em conta aquilo que se passou e tendo em conta o que os portugueses decidiram, terão os partidos de grande remonta, como o caso do PS e do PSD, que serão sempre os partidos mais votados no nosso país e têm sido ao longo destas décadas, a tirar ilações desta mesma situação. Porque é que ela ocorreu, como é que ela ocorreu, quais é que foram as razões por que ela ocorreram. O MCE, não tendo grande expressão a nível nacional, sendo mais um movimento a nível local, terá a sua opinião pessoal em cada um dos seus membros, não terá uma opinião formada e convicta a nível nacional, porque o que nos interessa é efetivamente os municípios de Évora nesta fase. E nós fomos eleitos para defender os municípios em termos de eleições nacionais, elas não nos vêm dizer grande questão. Para os municípios de Évora, o que é que a eleição a nível nacional nos pode trazer? Bom, se tivesse sido uma continuação provável, isto é a ideia pessoal, da geringonça, podia ser que nós conseguíssemos trazer para os municípios algo mais efetivo, aquilo que nós pretendemos.
estamos perante uma situação um tanto ou quanto dificultosa, porque não é assim, o PS tem uma maioria absoluta, então aquilo que nós podemos fazer é apelar aos 2 deputados do PS eleitos pela nossa cidade e pelos nossos municípios, que façam o seu papel e que defendam os nossos municípios e o nosso Conselho de Évora o melhor que sejam capazes, por forma a levarmos avante aquilo que nos espera para o nosso município, que é o maior desenvolvimento, o maior número de empresas, mais habitação, que é aquilo que interessa efetivamente aos nossos municípios. Relativamente às eleições, eu, e a título pessoal, eu acho que o PS fez o que fez, sabendo de antemão que ia já ganhar as eleições. Certamente tem uns bons estrategas, tem pessoas que provavelmente estudaram bem aquilo que se estava a passar a nível nacional, aproveitaram-se do facto dos 2 partidos mais representativos da geringonça dizerem que iam votar contra o orçamento que estava, aproveitaram-se da dificuldade que teve o PSD perante a corrida assim abrupta à sua própria liderança, aproveitaram o momento da pandemia e que as pessoas entendem que efetivamente houve um bom trabalho feito por quem nos governava, aproveitaram o facto do próprio nosso Presidente da República ser praticamente apologista de haver novas eleições, e juntando toda esta conjuntura, o PSD acaba por levar avante aquilo que pretendia, que era uma maioria absoluta. Que, sendo cidadão, não compreende como é que os cidadãos portugueses permitiram que isso fosse feito, tendo em conta aquilo que se ouve, mas a realidade é que estes últimos 2 anos, e a pandemia teve um grande peso, na minha opinião, sobre a matéria, veio demonstrar, e aliás o Dr. José Santos já disse há pouco, que as pessoas estavam conformadas, gostaram do trabalho, sentiam-se mais confortáveis desta forma, entenderam que o Dr. Rui Rio não era suficiente ou não era a pessoa capaz para liderar o nosso país, e acabaram por penalizar o Bloco de Esquerda e o PCP, e por arrasto levaram o CDS pronto, às eleições que tivemos. Muito bem. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, qual é o comentário que faz sobre as eleições? Bem, o primeiro ponto que eu devo salientar é que temos que ter a humildade para analisar resultados e temos que ter esta capacidade de considerarmos, não cairmos na tentação de acharmos que o povo é só bom quando nos dá os resultados que nós queremos. As pessoas decidiram, obviamente que ninguém decide dar maioria absoluta, são as dinâmicas eleitorais que ocorrem, e não vale a pena agora estarmos aqui a pensar quantas pessoas é que deixariam de votar no PS se soubessem que havia maioria absoluta ou não. Certamente haveria muitas, mas isso não existe, é impossível de existir. Acho que António Costa, tal como era previsível e sabido, se considerássemos apenas como a habilidade de um político o calculismo eleitoral, sem dúvida que António Costa é o melhor político que existe em Portugal e o melhor político de há muitos anos para cá que existe em Portugal. Que, aliás, teve a capacidade de dar uma lição enorme e uma chapada de luva branca com muito estilo a Marcelo Rebelo de Sousa, que entrou na chantagem criada no último Orçamento de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa estava convicto que a convocação de eleições iria desgastar a esquerda. Isso era óbvio, que a esquerda iria perder votos nestas eleições, mas estava convicto que o Partido Socialista não conseguia alcançar a maioria absoluta e, portanto, abrir espaço para um governo de acordo central, um governo de bloco central, de forma mais ou menos clara ou assumida. Marcelo Rebelo de Sousa saiu derrotado quando se aliou a essa chantagem de António Costa, e António Costa ganhou em toda a linha. Os resultados explicam-se por várias dinâmicas, com certeza. Desde logo era expectável, tal como eu disse,
porque era difícil explicar aos portugueses, especialmente porque estávamos no meio ainda de um contexto pandémico, porque as pessoas ainda têm bem viva na memória aquilo que foram as conquistas geradas pela geringonça, pela chamada geringonça, pelo acordo de legislatura que houve entre 2015 e 2019. Muitas das conquistas sociais que foram alcançadas nesse período ainda estavam bem vivas na memória das pessoas. E repare-se que depois de 2019 e de 2020 entrou um contexto pandémico que muda muito aquilo que é o padrão emocional e o padrão racional das pessoas, e isso não é de menos. E, portanto, era natural que a esquerda sofresse a esquerda à esquerda do PS sofresse uma derrota nestas eleições. Estávamos conscientes disso, o Bloco de Esquerda sempre esteve consciente disso, mas a alternativa era aprovar um orçamento, era dar corpo a uma política onde a esquerda era incapaz de fazer a diferença. E isso os portugueses não iriam nunca perdoar a esquerda por ter feito isso mais tarde ou mais cedo, e iriam demonstrar que não perdoavam à esquerda essa postura de aprovar orçamentos sem introduzir mudanças significativas à vida das pessoas. Nós sabíamos disso, o PS foi eficaz na sua chantagem, mas a esquerda foi forte nesse sentido, e eu acho que o Bloco de Esquerda em particular fez bem em não ceder a essa chantagem. Depois tivemos, eu julgo que a esquerda caiu numa esparrela muito grande de não deixar de analisar o país e passar a analisar as sondagens e a analisar comentadores. Eu respeito as sondagens, julgo que tem técnicas muito, não estou a duvidar das sondagens, mas era óbvio para quem vive neste país, era óbvio que a direita não tinha a mínima hipótese de ganhar as eleições. Isso não existia. Tal como o José Santos disse, e bem, não estamos perante uma grande crise social e económica, temos indicadores de risco, mas não estamos perante essa crise social e económica, a vários níveis, taxa de desemprego, a nível de apoios sociais, etc, etc. Estávamos no meio de uma pandemia, com as pessoas a encararem como positiva a ação do governo na crise pandémica, nas decisões que foram tomadas, e tínhamos uma direita radicalizada e, portanto, com um PSD que nunca foi claro a afastar aquilo que é a extrema-direita, a direita do ódio, a direita racista, xenófoba, a nunca afastar isso, e, portanto, não havia qualquer hipótese da direita a ser governo neste país, nestas eleições, e era claro, devia ter sido mais claro para a esquerda que estas eleições se disputavam essencialmente à esquerda. O Bloco de Esquerda cometeu este erro de ir a reboque das sondagens, de fazer um ataque, vamos lá ver, obviamente que o ataque ideológico à direita é claro, e ninguém espera que o Bloco de Esquerda tenha uma postura que não critique a direita. Agora, nos últimos dias, virar o ataque para aquilo que podia ser o medo de vir o papão da direita a governar o país, em vez de se centrar naquilo que era a necessidade de um acordo estável à esquerda, relembrando as conquistas da geringonça e relembrando que a força dos partidos à esquerda do PS foi essencial, isso foi um erro estratégico. Deu conforto, quando a própria esquerda, e o Bloco de Esquerda em particular, disse ao país que a maioria absoluta do PS era impossível, deu conforto às pessoas, por incrível que pareça, para votarem no PS. Porque a própria esquerda afastou a possibilidade da maioria absoluta, mesmo antes das últimas sondagens. Isso foi um erro estratégico fundamental. As últimas sondagens tiveram também este efeito, as pessoas com medo, apesar de ser difícil pensar que a direita pudesse ser poder, a verdade é que as sondagens apareceram, foram replicadas por vários órgãos de comunicação social, foram comentadas. A última semana foi cheia de sondagens, cheia de notícias, cheia de comentadores a dizer que o país estava dividido ao meio, estava empatado. Isso levou as pessoas a ter medo e a votar no Partido Socialista. E porquê é que não votaram Bruno, nos partidos à esquerda do Partido Socialista? Deixa-me perguntar, Sim. As pessoas não terão ficado chateadas com o chumbo do orçamento? Ficaram muito chateadas com o chumbo do orçamento. Nós sabíamos que as pessoas, que havia uma parte significativa do eleitorado do Bloco de Esquerda que ficava chateada pelo chumbo do orçamento, que não compreendeu aquilo que foi o chumbo do orçamento, porque estavam ainda muito recordadas daquilo que foi o período da geringonça, porque as pessoas naturalmente não queriam eleições. Estamos no meio de um contexto pandémico, tinha havido eleições há relativamente pouco tempo, as pessoas não queriam eleições, as pessoas não queriam esta suposta instabilidade, não queriam esta suposta crise política. O Partido Socialista foi exímio a comunicar que
a fazer colar esta ideia de se chumbar um orçamento implicava eleições, quando não implica, podia ter sido apresentado outro orçamento do Estado, podia ter sido negociado, mas conseguiu passar esta ideia de que um chumbo do orçamento implica eleições com a bênção de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, as pessoas não queriam eleições, queriam a manutenção deste acordo à esquerda. Mas a manutenção do acordo à esquerda implica haver acordo, implica haver ganhos, implica haver que a esquerda possa fazer a diferença. E o Partido Socialista blindou essa possibilidade dos partidos à sua esquerda de fazer a diferença. E, portanto, tinha que haver a coragem do Bloco de Esquerda de, ainda que sabendo que parte do eleitorado iria de facto punir o Bloco de Esquerda, saber que há mais dia do que o dia de hoje, há também o dia da amanhã. E, portanto, é importante que as pessoas saibam que continua a haver uma esquerda combativa, uma esquerda que fará uma posição construtiva e que não abdica em nenhum momento de apresentar proposta, mesmo que isso implique uma derrota eleitoral. Porque é isso que os portugueses devem sentir confiança nos partidos à esquerda. A alternativa seria que os portugueses olhassem para os partidos à esquerda do PS e que vissem apenas muletas. Isso seria perigosíssimo para a democracia, especialmente numa altura em que a extrema-direita está a subir tanto. Muito bem. Diogo Vasconcelos, já na semana passada teve a oportunidade de falar sobre o tema, mas o que é que ainda lhe apraz dizer? Na semana passada falei mais sobre o meu partido e sobre a hecatombe eleitoral a que o CDS foi sujeito nestas eleições. Sobre esse assunto vamos discutir sexta-feira no Conselho Nacional, que se prevê muito animado, e marcaremos um congresso que se prevê ainda mais animado para decidirmos o que é o futuro do CDS. Sobre a vitória do António Costa, já disse aqui a semana passada, eu tiro o meu chapéu ao António Costa, principalmente ao António Costa, porque na realidade ele é um gênio político. E a leitura que o António Costa fez do momento e de toda esta dinâmica do eleitorado é na realidade genial, e ele conseguiu levar a Vila Avante, que foi 4 anos de maioria absoluta, para dispor de um PDR para entregar a quem aprouver. Começamos por mais que previsível, nomeação de Edith Estrela para Presidente da Assembleia da República, uma mulher intimamente ligada ao governo, ao José Sócrates, acham que são José Sócrates, portanto, começamos mal, na minha opinião, mas isto agora quem pode, manda quem pode, obedece quem deve, portanto, neste momento estamos na mão do PS. Espero que os deputados da Assembleia da República tenham discernimento para chumbar este nome proposto que vincula por aí. Voltando às eleições, peço desculpa por esta parte, na realidade eu acho que não houve muita dúvida, porque o António Costa andou a pintar, andou a promover o Chega, e a comunicação social andaram a promover o Chega durante 2 anos. Parece que lhe estendem todas as passadeiras possíveis para a indignação crescer em torno do partido. Vejamos agora o exemplo desta semana do chumbo do Diogo Pacheco Amorim para vice-presidente do Parlamento, que já tinha sido feito, aliás, com um grande homem deste país a quem Acha o país muito deve. A esquerda já tinha chumbado o Nuno Abcacis do CDS para vice-presidente do Parlamento nos anos 90. Diogo, portanto, acha que António Costa, quando nem sequer quer receber o Chega, está a ajudar a que suba ainda mais? Bruno, o Chega para o António Costa é a melhor novidade política dos últimos 20 anos. Por 3 razões fundamentais. Para já, porque pode andar a acenar com o fantasma da extrema-direita, que foi o que ele fez durante as eleições inteiras. Portanto, as pessoas têm medo de uma suposta extrema-direita, que aquilo nem... que é a classificação que lhe dão, embora eu acho que o Chega é tudo e não é nada, e de qualquer maneira ainda lhe falta um bocado para ser extrema-direita em algumas coisas. Eu realmente às vezes não consigo perceber. Bom, passando à frente.
Portanto, aquilo é uma ótima novidade para o António Costa. Ótima novidade para o António Costa. Aquilo dá-lhe um jeitaço. Porquê? Porque anda, e vê se ganha uma maioria absoluta. E depois tem este estigma fantástico de espetar na cara do Rui Rio, que não teve claramente ginástica mental e argumentativa para resolver o problema de uma forma airosa. E as pessoas, muita gente de esquerda teve medo realmente de apanhar teve medo de apanhar com o Chega no governo e votaram no PS para não haver qualquer espécie de dúvida nem de problema. Espero que a direita também tenham medo, não? Espero que não seja só a esquerda que tenham medo. Epá, Bruno, temos muito menos medo do que vocês, podes ter certeza, porque eu pessoalmente acho que se 400 mil portugueses votaram no Chega, seria talvez a altura de começarmos a olhar para o Chega com outros olhos, antes que sejam 800 mil e antes que sejam 1.200.000. Portanto, se a coisa vai crescendo assim, se calhar, e o Chega tendo obrigações, é porque é muito fácil, o Chega tem um palco fantástico agora durante 4 anos, que é o seguinte: está na oposição, portanto não tem que construir absolutamente nada, não tem que aprovar nada. Pode propor todas as medidas estapafúrdias que se lembrar, porque nada vai ser aprovado. E pode-se vir. Agora perdemos aqui o contacto com o Diogo, enfim, estamos a gravar mais uma vez à distância, usando as novas tecnologias e... Diogo, estamos aqui com dificuldades, penso que será de internet, não o conseguimos ouvir. Bom, enfim, Diogo, não conseguimos escutar aqui a última parte. Se puder resumir aqui a última parte. Estás-me a ouvir? Agora estamos, sim. Agora estamos a ouvir. Eu acho que pifou o meu. Acho que. Não conseguimos perceber. Que o Chega tem um palco fantástico. Muito bem. Eu percebi que o Diogo disse que o Chega tem um palco fantástico, qualquer coisa assim, mas vamos ver se o problema, enfim, passa. Vamos fazer uma segunda ronda sobre o Círculo de Évora. Começava novamente pelo José Santos, do PSD. Bem, essa foi a grande novidade da noite e a boa notícia da noite, de facto, o PSD está em contraciclo, neste caso, na direção favorável iniciada no Distrito de Évora. O PSD teve mais 4.000 votos no Distrito, face às anteriores legislativas, e teve mais 1.500, 1.600 votos no Concelho de Évora. Obviamente que a eleição da Sónia Ramos é, enfim, uma excelente notícia para o PSD, mas eu diria para o Distrito. Ainda há pouco o Joaquim Faria, certamente por lado, referiu apenas os 2 deputados do Partido Socialista, enfim, que eu também aproveito a saudar pela sua eleição. Eu penso que é o culminar de um trabalho estruturado e estruturante que o PSD e a sua distrital iniciaram há 6 anos a esta parte, em que de facto a grande responsável é a Sónia Ramos. Começámos de facto com o excelente resultado autárquico que o partido obteve em setembro passado, em que nós já notámos uma grande receptividade das pessoas às nossas propostas, às nossas ideias, e conseguimos, enfim, traduzir num conjunto de propostas a nível regional, obviamente de uma forma articulada com o Programa Nacional, e eu acho que quem fica a ganhar mais do que o PSD é o Distrito. A Sónia é uma mulher inteligente, trabalhadora, combativa. Eu penso que, de facto, ela conseguirá, enfim, defender no Parlamento, defender em São Bento, um conjunto de causas, eu não digo que não possam ser também, obviamente, dos outros deputados que estão eleitos pelo ciclo, mas conseguirá fazê-lo de uma forma diferente, de uma forma mais sensível, mais determinada, mais vincada, com mais força. E o Distrito de Évora, os seus empresários, os seus agricultores, os seus criadores culturais, os seus profissionais de saúde, os agentes sociais. A Sónia, até pela sua experiência profissional, é uma mulher muito ligada e tem uma grande sensibilidade relativamente às questões sociais. É uma deputada de banda larga,
é uma deputada que pode fazer a diferença. Nós ficámos, enfim, no meio de alguma depressão, de alguma tristeza, obviamente, pelos resultados nacionais, ficámos muito felizes, ficámos muito satisfeitos, e eu penso que o PSD, com esta eleição, tem todas as condições para se continuar a afirmar no Distrito de Évora como uma alternativa de representação do eleitorado deste distrito, desta NUT do Alentejo Central, em Lisboa e no Parlamento, e, portanto, enfim, penso que foi uma excelente notícia. Repito, não, mais do que para o PSD, foi uma excelente notícia para os residentes e para quem aqui habita e para quem aqui reside neste nosso distrito de Évora. Enfim, posso também dizer, concluir, pronto, relativamente ao resto, de facto, havia a expectativa, ou havia a dúvida se o Partido Comunista conseguiria ou não eleger, enfim, um deputado, não elegeu, enfim, eu acho que é um assunto certamente que mais do que preocupar o PSD, deve preocupar o Partido Comunista e os seus responsáveis. De facto, é histórico o Partido Comunista perder um representante no distrito de Évora, e o Partido Socialista conseguiu manter os 2 deputados. Enfim, há aqui, de facto, uma competição eleitoral no bom sentido, que também, como algumas pessoas têm previsto, se vai cada vez mais jogando entre o Partido Socialista e o PSD. Portanto, há aqui uma bipolarização no Distrito de Évora muito clara, enfim, a desfavor dos partidos mais pequenos e daqueles partidos que já foram grandes, que já tiveram aqui um grande peso, como o Partido Comunista Português, que de facto já não consegue encontrar mensagem e não se consegue sintonizar com aquilo que são hoje as causas e as preocupações Muito bem. dos residentes no Distrito de Évora. Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora, um comentário sobre os resultados no Círculo de Évora, com a eleição de 2 deputados do PS e um do PSD. Efetivamente, não me esqueci da doutora Sónia há pouco, uma vez que o Sérgio tinha dito que depois íamos falar das eleições locais aliás, dos resultados locais para as eleições nacionais. Eu reservei o que tinha para dizer da doutora Sónia para agora, e dizer que ela pode efetivamente fazer a grande diferença, porque, tendo em conta o histórico dos 2 deputados reeleitos na Assembleia do PS, apenas os municípios de Évora poderão provavelmente contar com a doutora Sónia para fazer efetivamente a diferença. Queremos que ela faça um bom trabalho. Ela tem provas dadas nesse intuito, aliás, como o Dr. José Santos já disse, é uma guerreira, ao que parece, e nós, em Évora, e o movimento Cuidar de Évora terá certamente alguma palavra a dizer a estes deputados, tanto aos do PS como ao do PSD, mas naturalmente, se os deputados do PS no passado, a história o dirá, as pessoas sabem do que se fala, quase que depositamos única e exclusivamente esperanças que os municípios de Évora terão, será na doutora Sónia para fazer a diferença. Não querendo deixar de antemão também dar uma palavra de apreço ao Oliveira, que enquanto lá teve, vimos algumas das coisas que queríamos aqui para o município alavancadas, nomeadamente a questão do hospital distrital, que muito se deve ao combate que ele foi promovendo dentro do Parlamento. É o que tenho a dizer sobre isto. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Era candidato, o Bruno foi candidato, não conseguiu a eleição, a tarefa também era difícil, um círculo apenas com 13 eleitos. Bruno, enfim, que comentário faz sobre este resultado obtido pela sua candidatura, mas também tendo em conta o que aconteceu nas urnas no Distrito de Évora? Sim, eu julgo que infelizmente eu gostava de poder fazer uma análise distrital mais afinada, se todos nós sentíssemos aqui, como no país, as pessoas, ou grande parte das pessoas, sentissem que votam mesmo diretamente naquilo que vão ser os seus representantes e não para elegerem o primeiro-ministro. Eu julgo que as pessoas continuam a achar que estão a votar muito para eleger a grande força e não tanto para... Ou seja, não há uma análise... uma grande análise distrital que se possa fazer diferente. Aliás, se analisarmos os resultados da maior parte dos partidos,
pelo país todo não existem grandes diferenças e temos claramente partidos que são mais fortes num lado e no outro, tínhamos candidatos mais fortes num lado e do outro, e isso não pesou significativamente. Julgo que a nível distrital, em primeiro lugar, devo dizer que na própria noite das eleições enderecei publicamente as felicitações aos eleitos e à eleita, fazendo votos de bom trabalho. Julgo que não houve uma grande surpresa, era esperado este resultado em termos de eleitos mais ou menos esperado, feliz ou infelizmente digo eu, mas era mais ou menos esperado, tendo em conta aquilo que já tinha acontecido em 2019, sabendo que havia uma provável punição à esquerda, tanto ao PCP como ao Bloco de Esquerda que nunca elegeu em Évora, e que estava relativamente longe de eleger, mas o Partido Comunista Português já estava numa dinâmica descendente e nas últimas eleições o PSD ficou muito próximo de eleger e de tirar esse eleito ao Partido Comunista Português, à CDU. Portanto, era expectável que o PSD conseguisse fazer esta ultrapassagem nestas eleições. E, portanto, não houve assim grande surpresa. Os resultados foram, de resto, muito alinhados com aquilo que era foi a nível nacional. Eu espero sinceramente que os eleitos e a eleita sejam capazes de prestar contas regularmente. Acho que os cidadãos e cidadãs devem ter essa exigência perante aquilo que são os seus representantes. Da prestação de contas, da existência de prestação de contas regular daquilo que é feito em prol do distrito de Évora. Julgo que temos tido muito maus exemplos e temos tido bons exemplos, independentemente daquilo que é a ideologia, o facto de concordarmos ou não com aquilo que os eleitos propõem. Eu julgo que devemos ter a capacidade de, enquanto cidadãos, poder ter esta visão crítica, mas os eleitos devem ter esta responsabilidade de prestar contas regularmente. Eu dou um exemplo, Costa da Silva, com quem eu tenho divergências ideológicas e de propostas muito grandes, foi um deputado do PSD eleito há uns tempos, que era capaz de fazer essa prestação de contas regular. Eu acho isso importante, que haja essa prestação de contas regular aos cidadãos e cidadãs. Por outro lado, vejo 2 deputados do Partido Socialista que têm sido eleitos regularmente, incapazes de fazer essa prestação de contas regular aos cidadãos, e que apenas aparecem em cima das eleições. Acho que isso é mau para a democracia. E, portanto, acho que os cidadãos devem exigir essa prestação de contas regular, ainda que possam criticar as opções que são tomadas, que depois, nas eleições, revelam as suas opções sobre aquilo que devem fazer. Agora, aquilo que eu peço e que exijo como cidadão também, é que estes eleitos sejam capazes de fazer esta prestação de contas, que tem faltado em muitos daquilo que são os eleitos. Os eleitos do Partido Socialista têm sido um caso paradigmático do que tem acontecido. Só em vésperas das eleições é que vêm fazer a prestação de contas e dizer que o PS, o Alentejo, avança, mas que estão lá como eleitos a fazer uma prestação de contas muito débil. E isso não deve continuar a acontecer. De resto, acho que infelizmente não se podem fazer grandes análises distritais nestas eleições legislativas. Era interessante se pudéssemos fazer análises mais minuciosas. Mesmo em relação ao Bloco de Esquerda, aquilo que foi a média foi um pouco abaixo da média nacional, o que era também expectável, uma vez que aqui somos punidos pelo duplo voto útil, também um outro voto útil à esquerda, das pessoas terem a ideia de que a CDU tem mais possibilidade de eleger aqui do que o Bloco de Esquerda, e portanto normalmente o Bloco de Esquerda é mais penalizado. Eu vivo para um dia em que as pessoas votem realmente por convicção e não tanto pelas dinâmicas de voto útil, que votem exatamente por convicção e não tanto a pensar que está tudo determinado à partida. Fica registado, temos quase o programa, estou a ver que, enfim, estamos quase a cumprir uma hora de programa. Vamos ver se ainda conseguimos falar do tema do José Santos. Diogo Vasconcelos, há pouco perdemos o contacto, mas pedia-lhe um comentário sobre as eleições no Círculo de Évora, o resultado. Já me ouvem? Com alguma dificuldade. Estão-me a ouvir? Sim, agora estamos. Eu vou desligar o vídeo para tentar ser melhor. Portanto, não foi o esperado, realmente pena
foi pena o CDS não ter eleito, mas era realmente difícil, visto que não elegemos em mais nenhum. Era de longe o melhor candidato que havia no distrito. Quanto aos eleitos, eu partilho um bocado da opinião do Bruno neste aspecto. Quer dizer, e realmente António qualidade de contas, mas eu sempre muito porque nunca vi um deputado nem do CD, desculpa, nem do PS, nem da CDU. Diogo, é difícil de percebermos. É difícil percebermos o Diogo, não conseguimos perceber. Fica para a próxima. Fica para a próxima. De facto, é difícil percebermos. Vamos ver se ainda vamos falar sobre o tema do José Santos. Temos 10 minutinhos no máximo. O José Santos escolheu para tema Évora 2030, visão e ambição estratégicas, prioridades e desafios. Serão 10 minutos curtos, né, para abordarmos este tema, sim, José Santos, sim, do PSD. Não, enfim, talvez faça aqui um enquadramento e possamos voltar ao assunto nos próximos programas. Eu normalmente, quando enfim, começo a ler alguns documentos, enfim, política regional ou mesmo oriundos do município, quer dizer, vejo sempre aquele overbooking de planos e o plano estratégico cultural, o plano de desenvolvimento social e económico, o plano estratégico. Quer dizer, aquilo que nós temos hoje no nosso planeamento é uma torrente de planos, uma torrente de estratégias, em que nós nos confundimos, já também o plano do aeródromo, não é que nós nos confundimos uns aos outros e acabamos por não conseguir discernir de facto aquilo que é verdadeiramente a orientação estratégica ou a visão estratégica de um lugar, de uma cidade, de uma região e até às vezes de um país. Mas pensemos agora num contexto específico do contexto da cidade. E, normalmente os períodos eleitorais nunca são os momentos mais acertados para nós pensarmos de uma forma estratégica sobre aquilo que é as grandes orientações de desenvolvimento para uma cidade. Há sempre temas, enfim, que são discutidos. Nós discutimos muito na campanha eleitoral a questão da habitação, também obviamente a questão da economia, a questão da competitividade, mas verdadeiramente não discutimos aquilo que Évora pode ser, vamos imaginar, no espaço de uma década. Eu acho que era interessante fazermos um dia essa reflexão, talvez um órgão de comunicação social local ou regional queira promover, com os partidos políticos, até já temos um movimento de cidadãos, temos agora na cidade ou na região uma delegação da SEDES. Eu acho que fazia falta essa discussão. E vejamos, sim, só para dar aqui alguns exemplos, que tipo de cidade é que Évora quer ser no espaço de 10 anos? Évora quer ser uma cidade de cultura, enfim, em que afirma a cultura, o património, as indústrias culturais e criativas, que coloque, por exemplo, a universidade e a escola de artes no centro da estratégia do seu desenvolvimento, como muitas cidades europeias e não só fazem. Quer dizer, essa é uma orientação. Isto não significa que a cidade não, obviamente, desenvolva outras vocações, outras áreas de desenvolvimento económico, mas a questão é pôr no coração da estratégia, na grande prioridade, a questão cultural. Ou a cidade entende, por exemplo, com a questão da construção do novo hospital, que vai devagarinho, mas certamente um dia será construído. Será que a cidade quer fazer agora uma aposta estratégica nas indústrias da saúde, que sabemos que são indústrias de futuro, desenvolver o tal cluster da saúde? É esse o grande horizonte de estratégia de desenvolvimento da cidade? Ou, numa terceira alternativa, a cidade quer trabalhar e redescobrir aquela sua vocação de cidade ligada à indústria da eletrónica, adicionando a questão do cluster aeronáutico, que às segundas, quartas e sextas parece que é o presente e o futuro da cidade, mas às terças e quintas é algo que já aparece de uma forma já relativamente secundária na estratégia da cidade. Ou Évora quer ser uma grande cidade turística, fazendo da indústria do lazer, do turismo, da imobiliária de lazer, dos grandes parques temáticos, a sua grande força de afirmação. Ou Évora, no meio disto tudo, quer ser uma cidade
de ciência, de investigação e de inovação. Acho que faz falta esta discussão. Nós andamos a brincar aos planos, andamos a brincar aos planos estratégicos, acabamos por não fazer uma combinação, uma integração daquilo que está em cada um dos planos e, no fundo, quer dizer, vamos fazendo umas candidaturas à medida que as oportunidades de financiamento aparecem, mas não conseguimos definir um rumo claro e estratégico para a cidade em que ela, durante uma década, consiga trabalhar numa determinada direção. Acho que faz falta à cidade discutir. E acha que é possível um consenso entre as várias forças políticas? Repare, eu não estou a dizer que tem que haver um consenso, quer dizer, o que eu gostaria é que isto fosse discutido e que nós pudéssemos definir pelo menos aquelas coisas que não queremos ou que achamos que não são prioritárias ou que devem estar num segundo ou num terceiro patamar de prioridade, mas houvesse um mínimo denominador comum sobre aquilo que deve ser a grande orientação estratégica da cidade. Em 2007, a Universidade de Évora fez um plano estratégico interessante, para não dizer muito bom, que infelizmente foi rapidamente metido na gaveta e que, de certa forma, oferecia linhas de desenvolvimento para a cidade, com as quais podíamos concordar ou não, mas que eram linhas claras e que poderiam ter guiado. Eu recordo que nesse plano estratégico se falava em smart cities ou se falava em mobilidade inteligente, que são conceitos que hoje são perfeitamente rotineiros no nosso cotidiano, mas que na altura eram completamente inovadores. Se Évora tivesse começado logo ali a trilhar estes desafios, seria hoje uma cidade preparadíssima, seria hoje uma smart city. Às vezes diz que é para uma smart city, mas sabemos que está muito longe de ser isso, não é? Portanto, creio que falta esta discussão e penso que todos nós, enquanto cidadãos, enquanto membros de partidos políticos, podemos dar o nosso contributo, para além daquilo que é depois a aprovação dos planos de atividades, dos dos planos estratégicos, etc. Enfim, fica o alerta ou o desafio, como queiram entender. Muito bem. Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Um comentário rápido. O que é que eu posso dizer acerca da visão estratégica? O Dr. José Santos foi relativamente claro daquilo que pretende para a nossa cidade. Não me parece que seja de todo algo a descurar. Efetivamente, as forças políticas podiam debater esse assunto e canalizar efetivamente os esforços para tornar a cidade de Évora, qualquer uma dessas ações que o Dr. José Santos aí expôs. A grande questão é se há efetivamente vontade política para o fazer, não é? Será que há? Porque eu julgo que isso nunca será de ficar do lado de fora. Aliás, nós, provavelmente todos, nós, Movimento Cuidar de Évora, fizemos isso. Temos uma definição concreta no nosso programa eleitoral sobre aquilo que pretendíamos para a nossa cidade e aquilo que entendíamos que seria uma progressão para a cidade de Évora, começando por conseguir cativar mais habitantes, ter mais empresas, mais empreendedoras, mais reabilitação urbana e mais habitação, uma muralha valorizada e verde, novos métodos de mobilidade e espaços públicos qualificados e mais acessíveis. Isto para não ir mais profundamente nas propostas que nós colocamos no nosso programa eleitoral. E todas elas abrangem todas as áreas que o Dr. José Santos falou e que poderá levar a que nós, efetivamente, pudéssemos criar um plano estratégico para a nossa cidade, por forma a fazê-la desenvolver mais e quiçá, colocar todas estas questões que eu falei antes dentro desse plano estratégico, por forma a que os evorenses se sentissem melhor na nossa cidade e que sentissem a nossa cidade mais cuidada e que vissem os seus problemas de cada um de nós resolvidos, coisa que tardem a aparecer porque o orçamento não sai, porque o plano de atividades não sai, porque no terreno as coisas não estão a acontecer e porque as coisas continuam a acontecer sem que os municípios saibam e porque os municípios também não participam diretamente nas assembleias municipais, nas reuniões de Câmara, onde deviam de estar mais presentes, e todas essas coisas
poderiam, provavelmente, se esse tal plano estratégico fosse debatido, podia ser mais uma alavancagem para fazer com que os municípios participassem mais na atividade política da cidade, porque precisamos que eles participem mais na atividade política da cidade, precisamos que eles sejam mais críticos sobre a atividade política da cidade, para que consigamos levar a bom porto também os interesses de cada um de nós, ou seja, para podermos ter a nossa rua mais limpa, para podermos ter menos buracos na estrada, para podermos ter mais água nas torneiras, para podermos ter uma recolha e um saneamento melhor. Mas sem a participação dos munícipes, isto não é possível. E se definirmos um plano estratégico e se incluirmos todas estas dificuldades dentro desse plano estratégico, provavelmente vamos conseguir chegar a bom porto. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Bem, é um tema muito vasto. Eu acho que, sendo muito sintético, uma vez que já passamos o nosso tempo, quando falamos de visão estratégica, tem que haver a capacidade de cada movimento e de cada força política abdicar daquilo que é muitas vezes a sua postura, que é de tentar fazer cair e fragilizar o outro que está ao pé de si para poder vingar. É isso que tem acontecido, acontece no país todo, e é isso que pode acontecer e já se nota que começa a acontecer em Évora, ou seja, com a instabilidade política que existe sente-se uma tensão para ver quem é que pode sair melhor de uma crise que pode acontecer em Évora a curto prazo. E quando falamos de visão estratégica, é exatamente pensar ao contrário, que é que obviamente que havendo visões diferentes de cada força política, e é natural que assim seja, eu julgo que é possível encontrar aquilo que são os desígnios para Évora nos próximos tempos. Eu julgo que é fácil encontrar consensos entre as pessoas, entre os cidadãos, entre as pessoas que gostam do distrito de Évora, entre as pessoas que querem continuar a viver cá, que querem o melhor para o seu distrito. Eu estou confiante que a maior parte das pessoas e a maior parte dos presentes políticos quer isso, quer de maneiras diferentes, quer de formas diferentes, umas que eu discordo totalmente, mas quer isso. E, portanto, acho que é possível haver consensos sobre aquilo que é, por exemplo, a visão em termos de visão estratégica cultural, em termos de visão estratégica para a habitação, etc, etc. Agora, isto implica que cada um deixe de olhar para o seu umbigo e olhar para aquilo que é o curto prazo. Estamos todos a viver muito no curto prazo e muito pouco a médio e longo prazo. Aliás, saímos de um tema que foi as eleições legislativas em que claramente os portugueses votaram a pensar no curto prazo. Não pensaram a médio e a longo prazo, pensaram no aqui e no agora e deram maioria absoluta ao Partido Socialista, porque foi o aqui e o agora. Ninguém pensou mais à frente. Portanto, acho interessante esta ideia de trazer este debate estratégico para Évora e para o país, especialmente em tempos em que toda a gente olha muito para o seu próprio umbigo e pensa muito no curto prazo e não no longo prazo. Muito bem, chegamos ao fim, uma vez que o Diogo Vasconcelos estávamos com dificuldade de ouvir e ele também a nós. Não vai, participar nesta última questão no tema do José Santos, do PSD. Quero agradecer a vossa participação mais uma vez. Muito obrigado. Marcamos encontro para 2 a 8 dias para mais uma Praça do Município. Boa tarde.